Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos e amados santos. Gostaria de hoje compartilhar com vocês o sinal da volta do Senhor. Nós vimos que o Senhor nos deu a sua própria pessoa, o Senhor nos deu a palavra, o reino, deu Ele mesmo como comida e como bebida para nós. Mas as pessoas, em Mateus capítulo 23, eram fanáticos judeus, os escribas, os fariseus, queriam, de qualquer maneira, encontrar uma falha naquele homem Jesus. E sempre colocou ele contra a parede. E a comunhão com o Pai, Jesus sempre teve. Nunca, a única vez que o Senhor o abandonou, o Pai o abandonou, quando ele estava ali na cruz. Mas durante o seu viver aqui na terra, ele andava em comunhão com o Pai. Todas as vezes que colocavam ele em prova, o Senhor conseguia ali ter uma saída para aquela situação, que não era fácil, porque realmente eles tinham ali muitas coisas ali usando a lei de Moisés, para querer achar uma falha no Senhor. E no capítulo 23 de Mateus, não vou ler tudo, vou falar bem resumidamente, o Senhor fala dos 8 ais ali, falando que eles são hipócritas, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, porque davam, porque devorais as casas das viúvas, como fala aqui, que não entrais no reino, também não deixa as pessoas entrar. Por quê? O que eles davam àquelas pessoas? Lei, ordenanças. Isso pode, isso não pode. E realmente essa era a situação de Jerusalém, quando o Senhor entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. E aqui no capítulo 37 ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e vós não quiseste. Esse é o coração do Senhor. Ter comunhão, cuidar do seu povo, cuidar do homem, cuidar de cada um de nós. E muitas vezes nós escolhemos servir o Senhor de uma maneira tradicional. O que eles faziam, não podemos falar que era algo ruim, não. É algo bom até. Paulo, quando perseguia, teve autorização para perseguir os que invocavam o nome do Senhor. Na cabeça dele, ele estava fazendo algo bom. Ele estava fazendo algo para agradar ao seu Senhor. E aquelas pessoas não viam que aquele homem que estava entre eles era realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos iam a ele por causa de comida, por causa de bebida, mas o Senhor veio, irmãos, com esse único propósito: dar vida ao homem, e vida em abundância. E no capítulo 24 nós vemos ali os sinais da volta do Senhor, que vai ter nação contra reino, nação contra nação, reino contra reinos, fome, terremoto em vários lugares, falsos profetas que virão no nome do Senhor e vão enganar muitos. Muitos serão enganados. Aí fala assim: muitos tropeçarão e seremos odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor. E levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor pelo Senhor, o amor pelos irmãos, o amor pela edificação, o amor de estar cuidando uns aos outros,
suprindo vida uns para os outros. O Senhor quer nos encontrar assim. Aí no 15 fala, quando pois virdes a abominação, a desolação, do que falou o profeta Daniel, aí ele começa a falar, né? Ai daqueles, né? Eu vou resumir. Aí lá no capítulo 24, né, de Mateus, né, o Senhor começa a falar, né? Ele fala assim, da consumação da era, né? E quando, pois, vides abominação, desolação, do que falou o profeta Daniel, em pé no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para tirar as coisas da sua casa. Ai de vós, né, os que estiveram grávidas, orai para que fuja, né, do inverno. Então ele começa a falar realmente da volta do Senhor. Aí fala, pois assim como o relâmpago sai do oriente, né, e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Então, irmãos, esse é uma advertência para nós. E nós devemos vigiar. Nós devemos estar realmente, né, atentos. Aí fala assim, né, no 24:32. Mas aprendei a parábola da figueira. Já quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo, de modo algum passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras nenhum de modo passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como estavam eles naqueles dias, antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabias que se aproximava o juízo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, um será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabeis isso se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que fosse roubada a sua casa. Pois assim estáis também vós preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos, aqui a gente vê que em nenhum modo é pecado, né, estar no campo trabalhando. Em nenhum modo é pecado, né, estar no moinho trabalhando. Mas o que o Senhor quer de nós é estarmos preparados e não sermos pegados de surpresa, não sermos surpreendidos com a volta do Senhor. Aqui, como fala aqui, 2 estarão no campo, um será tomado, isso é, aquele que estava vigilante, aquele que estava preparado, aquele que estava desfrutando da presença do Senhor. Esse será tomado e o outro deixado. Por que foi deixado? Por causa das preocupações do mundo, por amar a si mesmo, por amar mais as suas coisas. Então, de nenhum modo, o Senhor nos proíbe de ter, né, as nossas coisas, o nosso serviço, a nossa casa, né, de ter uma boa casa, de um bom carro. De nenhum modo o Senhor condena isso. Mas o que o Senhor quer de nós é que o nosso coração esteja voltado a Ele e não essas coisas. Então esse é um grande sinal. O sinal da volta do Senhor é o esfriamento do seu povo aqui na terra. Muitos preocupados com tantas outras coisas, até mesmo com o sistema religioso, até mesmo as coisas boas, pode tirar o desfrute do Senhor. Então, irmãos, que Deus possa realmente nos manter nessa comunhão com o Senhor, esse desfrute com o Senhor. Então, que possamos estar fervorosos no Espírito,
no dia do Senhor. Isso é estar vigilante. Amém? Que Deus possa nos abençoar e Jesus é o nosso Senhor. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal.